Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super! Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast da Super Brands. No episódio de hoje temos aqui um convidado, Jorge Aguiar, diretor de Marketing e Comunicação da Mercedes-Benz Portugal, para falarmos sobre a marca e também sobre a pessoa numa perspectiva diferente. Ou seja, qual é que era a probabilidade que nós temos de juntar automóveis, sustentabilidade e surf. Na verdade, todas estas coisas fazem parte da estratégia da Mercedes e é um bocadinho isto que nós vamos. Jorge, obrigado mais uma vez por teres vindo aqui hoje e por nos permitires esta conversa. Muito obrigado, Pedro. O Jorge, só aqui uma breve introdução, é licenciado em Economia e Gestão e começou no mundo da auditoria, que tem, eu diria, muito pouco a ver com o mundo automóvel, não é? Passou pela Warner Lambert, pela indústria farmacêutica e, ao entrar no setor automóvel, nas suas mãos já passaram marcas diferentes, como a Land Rover, a Rover, a MG, a BMW, a Mini e, portanto, já há muitos anos que estás na Mercedes, num game changing constante, certo? É verdade, há mais de 10 anos já. Pronto, esta direção do produto, com as relações públicas, com a comunicação, com o digital, com a ativação de marca, portanto, isto é de facto um mundo sempre a mexer. Eu ia, se calhar antes de começarmos a entrar aqui neste tema da ligação dos automóveis, da sustentabilidade e de um tema tão interessante como o surf, como é que é provável que tudo isto se junte numa marca, deixar-te aqui uma pergunta mais pessoal. O que é que tu, quando eras pequeno, o que é que sonhavas ser? É uma boa pergunta. Confesso que não tinha a mínima ideia, mesmo. Eu quando comecei a estudar e quando tive de tomar uma decisão, acabei por ir para a informática. Na altura começou a surgir a informática, portanto os computadores que eram coisas enormes e ainda trabalhávamos em programação. E eu comecei a trabalhar e o curso que eu fiz foi de programação, portanto comecei a trabalhar em programação, Basic, COBOL, essas coisas todas, porque era o futuro na altura. Basic e entre outras. Isto até ao 12º ano, portanto foi a minha área, por assim dizer, e depois acabei por entrar no ISEG, portanto Economia e Gestão, e também já não tinha propriamente a ver com a informática nem nada disso, mas enfim, não sabia efetivamente para onde é que havia de ir, sabia que queria algo parecido com gestão. Depois dentro da gestão havia a área financeira e a área comercial. Por afinidade comigo, a área comercial foi sempre a área que eu me identificava mais, mas forcei-me a mim mesmo a tirar o curso na área financeira. Portanto, acabei por formar-me na área financeira, gostando mais da área comercial, porque achava que era um complemento para mim, para o futuro, se quisesse trabalhar na área comercial. E assim foi. Portanto, licenciei-me em gestão, na altura eram 5 anos, e na área financeira. Pronto, basicamente fiz o contrário do que o coração dizia. Portanto, a razão dizia-me era faz a área financeira e depois então a área comercial, tu tens esse dom natural e, portanto, enfim, foi aqui sem saber para onde é que havia de ir. E mesmo quando acabei a faculdade não sabia exatamente para onde é que iria. Acima de tudo eram desafios, se me aparecessem desafios era o que eu agarrava, não tanto quero isto ou sonho com isto, nunca sonhei com nada concretamente, honestamente. E portanto deu-te essa base que tu tens vindo a trabalhar, apesar de ligada a esta área deste mundo da comunicação? Sim, mas eu acabei por começar na área financeira, portanto comecei a trabalhar bastante na área financeira, só que a área financeira para mim chegou uma fase em que era mais do mesmo, portanto em tudo deve haver, aquilo era mais ou menos o mesmo, havia uma diferença, umas vezes positiva, outras vezes negativa, e era isto. E portanto, estando na área financeira, acabei por concorrer para na altura, uma empresa que era a Warner Lambert, tinha uma marca que nós nos lembramos que é Chiclets, portanto, que hoje em dia já não existe em Portugal, estava de férias e vi, olha, a marca Chiclets procura um gestor de produto júnior, e depois ingressei na área comercial, e quando cheguei lá acabei por estar praticamente um ano, e pensei, tinha convidado para ir trabalhar para o marketing, mas tive um ano com uma pasta debaixo do braço a vender Chiclets porta a porta, portanto foi a formação que aquela empresa me deu. Começaste com uma marca de referência que na verdade era a marca incumbente de tudo o que era pastilhas, e nós falávamos sempre nesse tema. Líder de mercado mesmo. Líder de mercado. Muito bem, e de repente hoje estás numa realidade completamente diferente, ligado ao setor automóvel, numa marca de facto que é completamente referência a nível nacional, mas obviamente a nível internacional também. E eu começava aqui exatamente por deixar este primeiro desafio para ouvir a tua opinião, que é qual é a probabilidade de juntarmos o conceito de automóveis com sustentabilidade, portanto foi sempre um dos temas que se colocou sempre em cima da mesa,
E isto é algo que tem vindo a estar na crista da onda. E como estava na crista da onda, tu na Mercedes, e a Mercedes de uma forma geral, decidiu ligar-se a esta questão do mar e do surf. Sim, é verdade. Conta lá um bocadinho essa história. A história é super longa, mas eu vou tentar reduzi-la e mostrar que de facto nas organizações as pessoas fazem a diferença. E essa é uma realidade. Independentemente de qualquer estratégia, qualquer guideline que exista, quem faz a marca, quem faz as empresas e quem faz avançar são as pessoas que lá estão, sejam elas quais sejam, obviamente. Isto para dizer o quê? Que há 12 anos, mais ou menos, eu entrei na Mercedes, é uma empresa mais old fashion, por assim dizer, mas tive a sorte de entrar e ter sido convidado por uma pessoa com uma visão muito grande e conseguia ver para além do automóvel. E chegou uma fase, e, enfim, para chegar ao dia de hoje, e como é que é esta história da prancha e estar na crista da onda, em que surgiu a possibilidade de nos envolvermos num projeto com o Garrett McNamara, que estava em Portugal, para tentar, de algum modo, saber se era possível surfar uma onda de 100 pés na Nazaré, portanto, que era algo que nunca tinha sido feito. E ninguém sabia qual era a dimensão da onda da Nazaré. Para isso era preciso montar um projeto esse que passava também por desenvolver pranchas que permitissem ao Garrett fazer essa proeza, surfar uma onda muito grande. Imagina nós chegarmos à empresa e dizermos nós, Martin, e dizermos, nós vamos construir pranchas para o Garrett McNamara. Primeiro ninguém sabia que era o Garrett McNamara, e depois construir pranchas numa empresa de automóveis old fashion era uma coisa que foi muito estranho, de facto, quando nós entrávamos em discussões com o departamento, vários departamentos, compras, financeira, etc. Mas a que propósito é que nós vamos agora fazer pranchas, produzir pranchas, não é? Inclusive levámos o à túnel de vento à Alemanha, ao centro de design na Alemanha. Portanto, foi todo um projeto diferenciador de visão que nos permitiu, de algum modo, levar a marca para um nível de notoriedade que pronto, não estávamos habituados, e que a marca em Portugal não tinha essa referência, essa associação ao mar, associação ao surf. Pronto, na altura foi algo, eu diria, visionário, e lá está, porque as pessoas fizeram a diferença. Ou seja, esse diretor-geral que tínhamos em Portugal permitiu a evolução deste projeto, que outra pessoa, se calhar com uma visão mais redutora, não permitiria. Iria dizer, pranchas e carros automóveis, muito menos Mercedes, não tem nada a ver. Quer dizer, a nossa marca, o nosso cliente não tem nada a ver com surf. E hoje em dia tem tudo a ver. O surf não é um desporto, é um lifestyle, um modo de vida, por assim dizer. E portanto, temos estado na crista da onda. É um projeto que dura há 10, 11 anos. Portanto, normalmente os projetos não duram tanto tempo. E ele continua e perdura, e continuamos com ideias, e temos coisas para lançar em breve. Era tradição, e como tu dizias, é uma marca histórica e tradicional nesse sentido. Eu diria, era fácil há 40, 50 anos, a relação muitas vezes da Mercedes era com os táxis, claro, nas cidades, eram bons equipamentos, mas muito relacionado com isso. E de repente hoje estamos num mundo completamente diferente. Esse mindset, esta questão de sair fora da caixa e poder ter aqui outra visão, isto tem impacto no dia-a-dia da forma como se consegue comunicar para os diferentes públicos? Qual é o impacto que isso tem no dia-a-dia? Vamos ver, este projeto especificamente, quando foi lançado e foi apresentado, e o Garrett surfou uma onda, enfim, muito grande, acabou por sair do nosso controle. O impacto foi, podia ter corrido muito bem, podia ter corrido muito mal. Correu muito bem. Porquê? Porque, não exagerando mesmo, Pedro, nós recebíamos telefonemas de todo o mundo, de todos os continentes, de todos os meios de comunicação que tu possas imaginar, da CNN, a CB News, sei lá, News qualquer coisa. Portanto, desde o Pacífico ao Índico, ao Atlântico, todos os continentes ligavam para perguntar o que é que aconteceu em Portugal, o que é isso, surfar a maior onda do mundo, e como é que a Mercedes agora produz pranchas de surf. Nós não produzimos pranchas de surf, nós fizemos umas pranchas com alguma tecnologia, com alguma preocupação de rigidez de materiais e flexibilidade, etc, e pesos, tudo isso, fibras de carbono, etc, com a ajuda de alguns engenheiros nossos na fábrica, no centro de design. Mas é isso que tu dizias, é um projeto completamente out of the box, numa marca quadrada, permita-me, porque era de facto uma marca mais quadrada, e permitiu abrir a marca, permitiu abrir o mercado também, os olhos
olhos do nosso potencial cliente para uma marca diferenciadora que fazia coisas diferentes e que continua e que tem vindo a continuar a fazer. E se tivermos tempo ainda podemos falar da questão dos espaços que temos hoje na Nazaré e o que fazemos na Nazaré, porque o projeto continua e cada vez mais está e tem vindo a crescer, e cada vez tem vindo a crescer mais. Efetivamente, como disseste aqui uma expressão muito interessante, que é podia ter corrido mal, podia ter corrido bem. Esse é sempre o grande desafio que se coloca quando tem que se tomar decisões, e eu costumo dizer, à segunda-feira ganhamos todos Euromilhões, difícil é à sexta saber se jogamos ou não. Como é que se arrisca quando estás a trabalhar a uma marca, independentemente de ser mais tradicional ou menos, tem uma dimensão grande, sempre teve, há muitos anos? Como é que se arrisca? Estava a dizer, os desafios são internos muitas vezes, mas os desafios também são externos, que é de repente as pessoas, calhar mais tradicionais, olham para a marca e dizem, isto não tem a ver comigo. Sim, é verdade, mas eu acho que o desafio grande é interno. Primeiro, é internamente termos um projeto, ter a ideia e fazer ou convencer uma empresa a entrar numa área onde nunca esteve presente. A Mercedes estava presente em algumas áreas mais tradicionais, sei lá, a equitação, o golfe, o ténis, quer dizer, era o tradicional. De repente aparece o surf de ondas gigantes, não é propriamente um campeonato de surf, mas é o surf de ondas gigantes, que envolve risco, mas envolvia acima de tudo uma coisa muito importante na nossa marca, e isso fazia parte ou faz parte do ADN da marca e fazia parte do projeto, que era a questão da segurança. Ou seja, nós não fizemos pranchas só por fazer, era preciso fazer pranchas que garantissem a segurança do Garrett, ou seja, o Garrett tinha que entrar na água e tinha que sair da água vivo, não é? E, portanto, foi preciso montar uma estrutura de segurança. Na altura fizemos esses projetos de segurança para as pranchas, fizemos projetos de medição de ondas, projetos de medição da velocidade do Garrett na onda. Portanto, tudo isto foi inovador e novo em Portugal, e mesmo toda a equipa de segurança que era necessário colocar à volta, que não foi um projeto só Mercedes, obviamente, foi um projeto de imensos parceiros, como é óbvio, mas para nós, marca Mercedes, fazer isto vingar internamente foi o grande desafio. Externamente, acabou por dar uma visibilidade à marca num período em que a marca estava a lançar um novo modelo, que era o Classe A, que era um modelo que queríamos atingir um público-alvo diferente, mais jovem, e portanto tudo isto acabou por funcionar como um puzzle, não é? Temos aqui um projeto para uma camada de público mais jovem, não é? Virado para o surf, não para o cliente tradicional, e obviamente que a marca cresceu, muito nos anos seguintes, não propriamente com o projeto, mas com a introdução de modelos que permitiram ir tocar num target que não era o target tradicional da Mercedes, mas que a partir do momento em que a marca está associada a este tipo de projetos, a este tipo de iniciativas, que eram de algum modo algo que lhes tocava a eles associaram-se à marca e rapidamente começámos a ter um sucesso enorme, nomeadamente no nosso mercado. Em termos de facto estavas a dizer isso, ou seja, contar um bocadinho aquilo que continua hoje a ser um projeto da Nazaré, eu diria a probabilidade das pessoas associarem diretamente isso não era grande, obviamente. Hoje tem tido de facto impacto, tem tido essa importância. O que é que vos faz no dia a dia continuar a achar e entender que este aspecto do ponto de vista estratégico é relevante? Foi evoluindo o projeto naturalmente. Inicialmente era um projeto desafiante de surfar as maiores ondas do mundo. Hoje em dia o projeto evoluiu numa lógica mais de preocupação com o oceano, preocupação com o ambiente e de sustentabilidade. Ou seja, até agora o automóvel foi sempre visto como um meio poluente, por assim dizer. Hoje em dia a indústria automóvel é provavelmente das indústrias mais avançadas na transformação para a eletrificação, para a neutralidade carbónica. Quer isto dizer o quê? Que quando falamos de surf, quando falamos de Garrett McNamara, que é um embaixador, do ambiente, por assim dizer, um guerreiro ambiental, tudo isto liga novamente e, portanto, o projeto volta a ganhar uma dimensão grande na lógica de termos, uma preocupação grande em torno da sustentabilidade da nossa marca. Por exemplo, nós temos um espaço em Nazaré, o que chamamos o Mercedes-Benz, o nosso lounge, o Surfing Lounge em Nazaré, que é autossustentável, não temos energia, usamos energia solar, acumulamos a energia solar em algumas baterias de veículos antigos, ou seja, a segunda vida das baterias está a ser aplicada também neste projeto da Nazaré. Portanto, há toda uma narrativa real, não é o chamado brainwashing, não, estamos a fazer, não. De facto, há ações concretas da marca nesta, senda, nesta mudança
de paradigma em termos de mudança para o elétrico e pronto, e neste momento eu diria que a nossa marca é das marcas mais avançadas em termos de oferta de elétricos e caminhamos claramente para 100% eletrificação da nossa gama. Estavas a comentar exatamente esse tema da questão da sustentabilidade e da neutralidade carbónica ser um dos aspectos onde a indústria automóvel de facto mais se destaca. De facto, às vezes há esse clichê, essa visão de que o brainwashing é uma forma de justificar isto. Ou seja, na tua visão, para as marcas automóveis de uma forma geral, qual é a importância que efetivamente hoje tem essa estratégia bem definida de sustentabilidade? Isso é transversal? Não é tanto? Eu acho que o mundo automóvel tem para já que cumprir determinadas diretrizes, e estamos a falar da Europa europeias, só para ficarmos aqui pela Europa. A eletrificação é um facto, é uma realidade. E portanto, nós, indústria automóvel como um todo, temos que seguir este movimento, esta mudança. Quer isto dizer o quê? Há greenwashing, não há greenwashing? Muitas vezes há greenwashing, muitas vezes há comunicação que as marcas fazem que é greenwashing, sem dúvida. Mas há também uma preocupação maior nesse sentido. Ou seja, as marcas hoje em dia têm que fazer ações concretas e que mostrem que efetivamente reduziram as emissões ou que aquela ação permite essa redução de emissões, seja emissões ou seja outros gases nocivos, seja o que seja. Não tem que haver uma redução imediata, pode haver, por exemplo, apenas criar o awareness ou seja, investimentos em projetos de marca, em comunicação de marca, para criar awareness, para criar ensinamentos, para criar educação, como nós, por exemplo, fazemos. Nós temos um outro espaço em Lisboa, em Alcântara, que é o Oceanic Lounge, onde passam por lá cerca de 12 mil pessoas por ano. Não temos de ter, de algum modo, esse cuidado de tentar também ensinar. Trabalhamos com o Oceanário de Lisboa também, que é uma instituição em Portugal com uma preocupação gigante em termos de proteção do oceano, da fauna, etc. E, portanto, é tentar ligar todas, por exemplo, a ligação nossa ao Oceanário de Lisboa, ao oceano, também é estranha, mas é uma inovação também, na qual estamos a seguir, mas é claramente uma preocupação nossa, grande, em termos de marca, fazer com que isso aconteça. Mas já agora, Pedro, só para precisar aqui a questão da sustentabilidade e do greenwash, a marca não é só reduzir emissões enquanto o carro circula, é também na produção. Hoje em dia as nossas fábricas já são mais sustentáveis. Nós hoje em dia produzimos com emissões zero. Quer isto dizer o quê? Que usamos outro tipo de energia solar, energia do vento, etc. O tratamento de águas sujas, tudo isso. Ou seja, há toda uma preocupação. Os nossos automóveis hoje em dia e no futuro, uma percentagem muito grande dos materiais, e quando digo grande não é 1%, queremos caminhar para 40% dos materiais serem reciclados. Os tapetes de novos modelos, tapetes ou revestimentos de alcatifas, são já feitos com materiais que são reciclados, com redes de pesca e materiais plásticos retirados dos oceanos, etc. Enfim, uma quantidade de peças e forros dos automóveis são feitos com materiais completamente reciclados. Portanto, isto quer dizer o quê? Não há propriamente aqui um greenwashing, há uma realidade de marca, que eu diria das marcas em geral, e todas as marcas caminham para aí, para que essa sustentabilidade exista e seja real. Mas não é só na produção, é para trás, quando começamos praticamente toda a cadeia de valor a extrair o minério das minas. As empresas que nos fornecem e todos os nossos fornecedores passaram a ser auditados e têm que cumprir escrupulosamente com determinados critérios para garantir que são empresas que caminham para a sustentabilidade. Ninguém é sustentável, ou seja, nós humanos não somos sustentáveis no sentido de as nossas ações não são 100% sustentáveis, não são e nunca serão. Mas podemos ser mais sustentáveis, cada vez fazer melhor. Portanto, a ideia é cada vez ir reduzindo mais e tornando este planeta melhor, porque é inevitável, temos que o fazer, não é porque de repente lembrarmos, é inevitável e obviamente tem que acontecer para a qualidade de vida de todos nós e do nosso planeta, obviamente. Portanto, o greenwashing tem acontecido, acontece em algumas comunicações, mas cada vez menos e cada vez mais tem que haver ações concretas no terreno e toda a cadeia de valor é auditada hoje em dia e toda a cadeia de valor tem medidas e KPIs que nós apresentamos e que tem que aparecer nos balanços das empresas, não só da Mercedes, mas nas empresas em geral, para garantir que, de facto, a sustentabilidade é alcançável e é conseguida com as nossas ações. Esse tema é um dos temas que tem vindo a estar aqui no equilíbrio e tem vindo a surgir, que é exatamente esse tema em torno do impacto real do combustível fóssil versus as baterias, ou seja, o real impacto que isso tem do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, para produzir as baterias também é preciso, obviamente, uma série de medidas e de intervenções que têm o seu impacto ambiental. De facto,
a visão atual, ou seja, e o mundo, por exemplo, na Europa é completamente diferente de outros mercados. O mercado africano provavelmente será difícil que as baterias se transformem em elétricas no curto prazo. Como é que este impacto ambiental é assim tão distinto entre a parte do combustível fóssil e das baterias elétricas? Eu percebo isso que tu estás a dizer e de facto às vezes levanta imensas questões às pessoas. Deixa-me só começar por um tema que é o teu tema final, que é o facto das baterias elétricas e também a questão da bateria, enfim, de vida, etc. O que é que fazemos àquilo tudo? Pronto. E vou começar pelo fim. Esse é um tema muito importante e tu falaste em África. Quando nós falamos em países menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, são países que necessitam claramente das baterias em fim de vida. Não é mandar as baterias velhas para lá, é usar as baterias ou os módulos de bateria para acumular energia. O que há mais em África é sol. E, portanto, imagine, e não há energia elétrica como há na Europa ou como há noutros continentes. Imagina estares em África, em zonas remotas onde não há energia elétrica. Imagina a possibilidade de, com o sol, com os painéis fotovoltaicos, poderes, que é o que fazemos exatamente na Nazaré, acumular nessas baterias essa energia. Portanto, as baterias em segunda mão vão passar a ser muito importantes, não só para esses países, mas também para as nossas casas. Portanto, há toda uma tecnologia a ser desenvolvida no sentido de reutilização dessas baterias, e já são reutilizadas e os módulos de bateria são convertidos. E, portanto, isso é para o mundo uma evolução gigantesca para os países menos desenvolvidos. A acumulação de energia solar que possa ser usada depois em tudo o que possas imaginar nesses países. Pronto, isto a parte final. Na parte inicial, é como eu dizia, os combustíveis fósseis derivados do petróleo também tinham um impacto e têm um impacto muito negativo no meio ambiente. Por isso é que eu digo, qualquer coisa que o humano faça terá sempre impacto e nunca seremos sustentáveis. É um facto, é uma realidade. Portanto, agora temos que o fazer da forma mais sustentável possível e, com base em informação e nos estudos que temos, a conversão para as baterias, e elas cada vez mais estão a ser avançadas e evoluídas, permite-nos efetivamente uma coisa muito importante, que é as reduções de emissões de CO2, mesmo na produção das baterias, é muito inferior ao que era nos combustíveis fósseis ou num outro tipo de combustíveis. Para não falar depois de todo o ciclo de utilização da viatura, etc. Portanto, isso é muito importante ter em conta. Depois, há uma coisa importante que é a produção de energia, que antigamente a própria energia para produzir, por exemplo, baterias e fábricas, etc., antigamente era uma energia suja, por assim dizer. Hoje em dia a quantidade de energia limpa que é usada para a produção também é muito grande, e em Portugal é um bom exemplo disso. Nós cerca de 60% ou 70% da nossa energia já é verde. Não sei se tem essa noção, mas não sei se é 60%, mas é um número de 60 e tal por cento, é um número muito alto. Portanto, as fábricas vão produzir com energias mais limpas. Portanto, o sol, o vento, a água vai ser cada vez mais usada. Portanto, a própria produção está a ser convertida ou reconvertida e começa-se a produzir, nomeadamente baterias, com energia limpa. Portanto, é aquilo que eu dizia, toda a cadeia de valor passa a ser praticamente neutra em emissões. Nunca será 100% neutra. Enquanto houver humanos, nós vamos continuar a fazer algo, a ter intervenção no nosso planeta. O objetivo aqui é ter intervenção no sentido de ter uma intervenção o mais eficaz possível, em termos de não prejudicar tanto o nosso planeta e, por conseguinte, a nossa vida, obviamente. Essa visão, no fundo, dos planos de responsabilidade social que existem dentro da empresa, e obviamente a parte da sustentabilidade tem esse impacto social importantíssimo. Muitas vezes há essa ideia, como tu dizias, aquilo que chamamos o greenwashing. Há uma ideia, muitas vezes, que isso está ligado apenas à parte da comunicação. Mas é efetivamente, na tua visão, um aspecto importante na atração dos novos públicos, ou não? Achas que as novas gerações já vão dar importância a isso? Efetivamente? Hoje em dia, quando nós dizemos assim, está aqui um carro elétrico, a pessoa compra um carro elétrico, há quem compre de facto preocupado com o planeta. Nós pensamos que a generalidade das pessoas ainda não compra com essa preocupação. Há imensos receios em relação ao carro elétrico, etc. É uma inevitabilidade no sentido de todos vamos caminhar para a eletrificação do automóvel e vamos usar automóveis elétricos. Isso é um facto, e todas as marcas estão a caminhar para aí. O mercado está a crescer muito. As nossas vendas hoje em dia em Portugal, só para falar de Portugal, 16% das nossas vendas já são veículos elétricos. É imenso, não é 1, qualquer coisa. 16% são elétricos. Juntarmos os plug-ins, estamos a falar de mais de 50%, 60% da nossa gama em Portugal já é eletrificada, ou plug-ins com autonomias acima dos 100 km, que já é muito também, ou 100% elétricos. Portanto,
As pessoas estão a caminhar, não sei se não acreditamos que seja só porque há essa preocupação, obviamente que há benefícios fiscais também na eletrificação, ainda bem que o há, porque é uma forma de ensinar e de ajudar as pessoas a caminharem para aí, mas garantidamente que a eletrificação veio para ficar. Mesmo hoje em dia, quando a pessoa mais jovem procura um emprego, e nós notamos isso nas entrevistas, ou ele se identifica com a marca, identifica-se com o propósito da marca, ou não se identifica. E se não se identifica, se assim, eu não quero trabalhar naquela marca X, porque eu não me identifico com aquela marca, não identifico o propósito daquela marca, aquela marca não serve para mim porque faz algo que não deve. Isso é muito importante e isso é de facto um fator que hoje em dia a malta mais jovem tem presente quando anda à procura de emprego. Eles não querem trabalhar, eles jovens, numa marca, numa empresa com a qual não se identificam. Até podem trabalhar lá 6 meses, 1 ano, mas depois vão saltar fora. Portanto, respondendo objetivamente à tua pergunta, é muito, muito importante e tem a ver com o propósito de cada uma das marcas, que tem que ser claro, tem que ser comunicado, porque as pessoas só vão trabalhar para lá, só se identificar com a marca, se identificarem com o que é a marca, o propósito da marca, a visão que a marca tem para o futuro e para essa pessoa que for para lá trabalhar também. Disseste aí um comentário de facto interessante, ou seja, por exemplo, um dos benefícios, os benefícios fiscais associados a isso tem impacto, obviamente, e aí eu diria terá um impacto até mais transversal, presumo, não só nas novas gerações, mas mais transversal na própria aquisição. Claro. Uma das dúvidas que obviamente se coloca sempre relativamente a este equilíbrio entre a responsabilidade social, obviamente ao longo dos preços da cadeia, etc., que se vão desenvolvendo, há muitas vezes esta noção que se coloca, ok, mas um carro elétrico é mais caro, eu pago menos impostos, mas é mais caro, etc. Às vezes o valor é muito mais retornável do que o custo, não é? Ou seja, aquilo que é a ideia que existe na cabeça das pessoas, como é que vocês veem isso? Ou seja, efetivamente pode custar mais caro, mas a 2, 3 anos esse benefício já ser grande. O carro elétrico, quando foi lançado, estamos a falar há se calhar 2, 3, 4, 5 anos, estamos a falar marca Mercedes, por cada unidade que vendíamos não ganhávamos dinheiro nenhum. Pronto, o carro já era caro per si para o público e a marca não ganhava nada, porque produzíamos meia dúzia de automóveis. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia não há razão nenhuma para que um veículo elétrico seja mais caro do que um veículo semelhante à combustão. E quando digo isto é em todo o seu ciclo de vida, em todo o período de utilização, etc. Ninguém sabe como é que vai evoluir a energia, mas também ninguém sabe como é que vai evoluir o petróleo, a gasolina, o diesel, etc. Mas hoje em dia nós temos veículos elétricos a preços muito semelhantes a veículos semelhantes. Nós, por exemplo, se compararmos um GLE convencional com um EQE SUV, são carros relativamente semelhantes, os preços são muito semelhantes, relativamente próximos, até o EQE é ligeiramente mais barato que um GLE. Portanto, tendencialmente, esta diferença vai desaparecer. E eu acho que no futuro até será ao contrário, que é o carro a combustão, vai-se produzir menos carros a combustão, logo o custo de produção vai ter que ser superior, não é? E, portanto, é de facto um mito para mim neste momento, porque os veículos elétricos têm praticamente o mesmo preço do veículo a combustão, semelhantes, para não falar das questões, há uma quantidade de vantagens fiscais na aquisição, mas há também vantagens, por exemplo, no caso, vou falar da Mercedes, quando alguém compra um EQS, por exemplo, o primeiro ano de carregamento de energia é oferecido pela marca, portanto, através do cartão Mercedes Me Charge é oferecido e garantimos que a energia que é injetada é energia verde, ou seja, não só a pessoa anda 1 ano gratuitamente a carregar o seu veículo, como tem a certeza que a energia que é injetada é energia 100% verde, ou seja, não é energia derivada, produzida com fontes fósseis e carvão, etc. E no fundo, estes planos de sustentabilidade, a tua visão, por exemplo, relativamente ao mercado português em particular, é efetivamente uma coisa que já tem impacto no mercado, ou seja, o consumidor médio já de facto presta interesse e atenção a esse assunto? Eu acho que sim, que já essa preocupação. Não há mais evolução porque ainda há aquela ansiedade, onde é que eu carrego o meu carro, como é que isto vai ser, como é que é possível, como é que não é. Hoje em dia os automóveis já têm autonomias acima dos 500, 600, 700 km, que é bastante, dá para ir ao Porto e voltar praticamente, dá para ir ao Algarve quase e voltar. Os tempos de carregamento demoram 15 minutos, carregar mais de 200 km, portanto, em carregamentos mais rápidos. Nós temos uma cobertura muito boa de carregamentos em Portugal, os pessoas que também não têm essa noção ainda, portanto,
Diria, eu estou super otimista, acho que de facto o veículo elétrico, pelo menos em Portugal, vai avançar muito, muito mais rápido do que nós imaginamos, e o mercado está a crescer a muitos % mesmo. Houve este período de 2 anos de pandemia, de falta de veículos, etc. A realidade vamos percebê-la agora, a partir de 2023-2024 vamos perceber, com a disponibilidade de mais veículos elétricos e a possibilidade de entrega atempada, que até agora andávamos a entregar carros a 1 ano, quase 2 anos de distância, tudo isto vai se normalizar e vai neutralizar estas preocupações, estes anseios, tudo isto, e as próprias empresas têm uma responsabilidade social, e falando de responsabilidade social, que começam viaturas de serviço. Em Portugal é muito forte nesta lógica das viaturas de serviço. A próxima troca de viaturas de serviço em grandes empresas multinacionais será para viaturas elétricas. É inevitável que isso aconteça. E, portanto, quando as grandes empresas começarem a mudar para viaturas elétricas, o mercado vai mudar muito rapidamente também. Podem ter esse grande impacto. Bom, sem dúvida. Estamos aqui eu diria, podemos continuar aqui de facto muito tempo. Sem dúvida. Sobre isto é um tema inacabado, felizmente, e que continua a ser um tema na ordem do dia. Aqui, se me permites, aqui em termos um bocadinho de resumo, e tirando aqui algumas das ideias que o Jorge partilhou connosco, de facto esta noção, começámos por aqui, que nas organizações as pessoas podem fazer toda a diferença, que no fundo para lá uma das coisas importantes é que a visão dentro das organizações e das grandes marcas, a visão vá para lá daquilo que é a sua área exclusiva de atividade, e que isso tem um enorme impacto. Relativamente ao automóvel, esta informação, e entramos aqui neste tema da sustentabilidade, em que o automóvel é um dos setores mais avançados ao nível do carbono zero, e que obviamente esta transição para a parte elétrica, nomeadamente no continente europeu, é obviamente um must, é inegável que vai acontecer, e portanto que há aqui obviamente toda esta componente. Esta mensagem é muito interessante para desmistificar que esta ideia de que as baterias, quando forem para o lixo, vai ser lixo a mais, que se calhar não vai ser, ou seja, as baterias em segunda mão podem não ser nem lixo nem luxo, mas se calhar vão ser uma forma de nós termos capacidade de inverter e de converter estas baterias em fonte de energia, nomeadamente em áreas e países menos desenvolvidos. E portanto esta ideia final, que mais ou menos 50% das vendas neste momento já são ligadas a veículos com características elétricas, o que é um excelente sinal que está a haver aqui esta transição. E portanto, Jorge, aqui um bocadinho agora, saindo outra vez desta área, deste tema, se tivesse de perguntar a ti enquanto profissional, qual era o tema que tu achas e o assunto que tu achas que seja importante deixar como conselho aos profissionais das marcas nos dias que correm? Aquela pergunta para $1 milhão. É muito difícil, mas talvez tocasse um tema que se chama digitalização. Porquê? E estamos a falar de marketing, de malta que trabalha no marketing, não é? A digitalização e todo este caminho da digitalização e de grandes investimentos massivos no mundo digital está a passar, na minha opinião, e é na minha opinião, com base em todos os dados que eu tenho em análises, por uma saturação gigante. Eu dizia, e para terminarmos, a título de brincadeira e de forma desafiadora, eu não tenho retorno neste momento no investimento que faço no digital, ou tenho pouco retorno, e ninguém me consegue justificar porquê. E eu dizia, eu preciso gerar chamadas leads, pessoas interessadas em falar comigo e com a minha marca. E não estou a conseguir fazê-lo no mundo digital, porque o mundo digital está tão saturado, e todos os investimentos são massivos neste mundo, que eu dizia a título de brincadeira, e termino aqui, que é, eu vou pegar, como fazia antigamente, fazer uns folhetos em papel reciclado, obviamente, e vou para Lisboa e para os semáforos distribuir, e garantidamente eu arranjo mais pessoas interessadas em falar comigo e gero mais leads com o papel, como fazíamos há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, do que fazemos hoje com o digital. Portanto, isto é só a título desafiador para nós todos, enfim, profissionais nesta área, de perceber como é que o mundo digital está a funcionar e como é que os investimentos no digital estão a funcionar. Portanto, daria uma conversa longuíssima, mais uma vez, todos os algoritmos que existem no mundo digital, enfim, que temos que pensar nisso agora em breve. Fica aqui a sugestão para um próximo tema para nós podermos abordar isto. Quem sabe será uma nova onda, não da Nazaré, mas do digital, que vamos ter que abordar. Pronto. Jorge, muito obrigado por estes contributos, por esta inspiração que nos deixas. Chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands. Voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam, podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Esperamos também por vocês. Na próxima semana, deixem-nos os vossos contributos. Obrigado e até breve. Obrigado, Jorge. Obrigado, Pedro. Super Talks by Super Brands.